Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo sobre personagens bíblicos. Hoje será o vídeo de número 2 sobre a vida do apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Então, os irmãos se preparem para o estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, no vídeo passado, o que nós vimos no finalzinho do vídeo passado, Paulo e Barnabé estavam na casa de Maria, a mãe de João Paulo, João Marcos, E Paulo e Barnabé, então, eles convencem, a Marcos a acompanhar a Paulo e Barnabé para Antioquia, E hoje nós vamos falar exclusivamente sobre a primeira viagem missionária de Paulo, né? E vamos ver os acontecimentos, os fatos que aconteceram, durante a primeira viagem missionária de Paulo. Amém, irmãos? Então, irmãos, depois de várias orações, os líderes da igreja Antioquia, eles entenderam que era da vontade de Deus que enviassem Barnabé e Paulo numa missão. E é importante destacar que o Espírito Santo separa a Barnabé e a Paulo, e não Paulo e Barnabé, mostrando que Paulo ele precisaria aprender a ser liderado. Am- Ambos defendiam a ideia de que os gentios deveriam ser participantes das promessas de Cristo, juntamente com os judeus. A jornada que eles teriam de fazer duraria aproximadamente 2 anos. Paulo e Barnabé, eles levaram consigo, então, o jovem João Marcos. Eles convenceram ele e conseguiram levar ele nas viagens. E a primeira parada foi a ilha de Chipre, e Barnabé era de lá, e com certeza ele seria bem recebido. Sérgio Paulo, que era o governador da ilha, era um homem culto e se interessava pela ciência. E quando ele soube da chegada de Paulo e Barnabé, ele mandou chamar os dois, porque Sérgio ele queria conhecer, a nova doutrina. Aí Paulo, sendo também romano, ele começou a falar com muita habilidade sobre Jesus, e Sérgio Paulo, então, ele ficou impressionado. E é importante aqui destacar que quando alguém se interessa pelas coisas de Deus, o diabo ele cria uma resistência. E foi aí que um sujeito chamado Bar Jesus, conhecido também como Elimas, que vivia na corte e era mágico, ele negou as palavras de Paulo. Elimas, ele era judeu. Paulo, então, ele discutiu com Elimas e disse as seguintes palavras, que está lá em Atos 13, a partir do versículo 10, que diz assim: Disse, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Amém, irmãos? Então ele leu aqui, eu li aqui do Atos 13, de 10 até o 11. Então, vendo tudo o que estava acontecendo, Sérgio Paulo, então, ele viu a ação poderosa da mão de Deus, e recebeu, então, o Senhor como Salvador. Aí, como em Chipre, as condições eram favoráveis, eles resolveram, então, passar um bom tempo lá, mas eles teriam que de prosseguir a viagem. Então, eles partiram de Chipre para Panfilha, depois eles foram para Perge, e foi nesse lugar que Marcos, então, decidiu não prosseguir na viagem e voltar para casa. Então, parece que esses acontecimentos não afetou, a vida de Paulo e Barnabé. O fato de João Marcos ter desistido, esse fato não afetou a vida de Paulo e Barnabé. Aí, embora a Bíblia ela não diga, o motivo da desistência de João Marcos, existem duas razões que os estudiosos entendem, para essa questão. A primeira é que Marcos, pelo fato de Marcos ser primo de Barnabé, quando os três saíram de Antioquia, Barnabé era o líder, mas em Chipre, Paulo ele assume a liderança.
o que certamente deixou Marcos, né, um pouco constrangido, né? E uma outra razão é que, à medida que eles iam passando na cidade, as coisas inesperadas aconteciam, né? E ficava mais difícil não ser envolvido com aquelas coisas, né? Então, pelo fato de João Marcos ser muito jovem, né, provavelmente ficou impressionado com as coisas que aconteciam, né? Esse fato de Elimas e outros, né? E por isso ele desistiu, né? Então, essas são as duas hipóteses de João Marcos ter desistido da viagem. Então, Paulo e Barnabé, né, eles prosseguiram a viagem e chegaram até Antioquia da Pisídia, né? Paulo e Barnabé foram bem acolhidos ali. E Paulo, então, teve a oportunidade de estabelecer-se ali e fabricar tendas. Quando Paulo ele chega à sinagoga para pregar, houve a seguinte mensagem dos líderes da sinagoga. Está lá em Atos 13, versículo 15, a partir do 15, que diz: E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Paulo, então, né, ele proferiu um importante sermão, né, que está descrito em Atos 13, de 16 a 22. Diz assim: E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com um braço poderoso os tirou de lá, e suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Então essas 7 nações aqui são as 7 nações cananitas, né, que foram mencionadas aqui, que foram mencionadas, né, por Deus a Abraão e no momento da entrada dos israelitas em Canaã, né? Então essas 7 nações são os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus e os gigazeus, né? Aí continuando a leitura, Atos 13, 20. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, os judeus, né, que estavam ouvindo essa história, eles conheciam essa história, né? Mas o objetivo de Paulo era mostrar o quê? Que Cristo estava ali presente, né? E Paulo, então, ele continua o seu discurso. Atos 13, a partir do 23, né? Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que por mim vem aquele que a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a estes os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Então, a parte principal da mensagem viria agora no final, né? Em Atos 13, de 30 a 39, que diz assim: Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos quais subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, né? E que o ressuscitaria dentre os mortos,
para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados. Por ele é justificado todo aquele que crê. Então, os judeus, então, eles ficaram aborrecidos, né, com a mensagem de Paulo e faziam oposição a Paulo, e eram contra a formação de novas igrejas na cidade. Então, Paulo e Barnabé, né, receberam ordens para poder sair de Antioquia da Pisídia, né, e Paulo e Barnabé, então, saíram de lá felizes, né, por ter anunciado o evangelho, né, e a próxima cidade a ser visitada por Paulo era Icônio, né, que distava de Antioquia cerca de 96 quilômetros. E lá em Atos 14:1 diz assim: e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Então, os principais deuses de Icônio eram Adonis, né, que era um jovem bonito, né, amado por Afrodite, e ele foi morto por um javali durante uma caçada. E a outra deusa era Cibele, né, seu trono era ladeado por leões, e segundo a lenda, né, ela ressuscitou a Adonis. Aí chegando na sinagoga, né, Paulo pregou o sermão, pregou um sermão semelhante ao que ele já tinha pregado lá em Antioquia da Pisídia, né? Aí quando os líderes perceberam que muitos judeus creram e que os gentios estavam recebendo a Cristo como Salvador, eles se opuseram a Paulo, né? E ao serem informados por alguns cristãos que os inimigos estavam com a intenção de apedrejar Paulo e Barnabé até a morte, eles saíram rapidamente da cidade. Aí eles seguiram para as cidades de Listra, né, depois Derbe. Né. Em Listra havia um grande templo, né, dedicado a Júpiter. Né. E em Listra também Paulo foi usado por Deus para curar um homem. Lá em Atos 14, versículo 8, diz assim: e estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual não tinha andado, nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E a multidão, então, diante disso, ela começou a gritar, né? Está lá em Atos 14:11. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Então, o que estava acontecendo, irmãos? Para eles, né, a lenda de Júpiter e Mercúrio estava se repetindo, né? Porque, segundo a lenda, Júpiter e Mercúrio eles desceram à Terra disfarçados de viajantes, né? E eles procuraram alimentação e alojamento, né, de porta em porta, mas eles foram escorraçados, né? Aí, mais tarde, eles foram acolhidos por um casal de idosos, né? Depois de se alimentarem, os estranhos revelaram que eles eram deuses e concederam àquele casal vida longa. Então, por essa causa, né, eles chamavam Barnabé de Júpiter, né, porque Barnabé era alto e tinha um corpo atlético, né, e chamaram Paulo de Mercúrio, né, porque ele era o portador da palavra. Aí o povo, então, ele queria adorar a Paulo e a Barnabé, né, e foi preciso que Paulo, então, tomasse a palavra. Aí isso está lá em Atos 14, de 15 a 17, que diz assim: e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos.
enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, um dos novos crentes que surgiu na cidade foi o jovem Timóteo, né? A sua mãe se chamava Lloyd, né? E a avó se chamava Eunice. Então, eles viviam em Listra, né? E permitiram, então, que Paulo e Barnabé ficassem ali. Então, os judeus de Icônio e de Antioquia, eles foram até Listra e começaram a falar mal de Paulo. E logo o pessoal da cidade resolveu, então, matar os dois. E eles quase conseguiram, né, matar a Paulo. Atos 14:19 diz assim, ó: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, né? Aí, lá em Derbe, né, não havia sinagoga, mas ali moravam muitas pessoas de Tarso. Aí, como no inverno as estradas elas ficavam intransitáveis, né, Paulo e Barnabé então ficaram um bom tempo em Derbe. E Paulo então aproveitou para poder fazer tendas, né, e vender. Aí completaram então 2 anos que a igreja de Antioquia havia enviado Paulo e Barnabé. Os dois então resolveram voltar para casa. Aí Paulo e Barnabé, né, eles poderiam ter retornado por um caminho mais fácil, né? Mas Paulo então resolveu voltar pelas cidades que ele havia passado, né? Paulo estava preocupado com as situações das igrejas, né? Embora soubesse que as tribulações, né, que eles passaram em Listra, em Icônio e Antioquia, né, Paulo queria voltar, né, a passar pelas cidades que ele havia passado. Aí em Listra, Paulo então ele visitou a família de Timóteo, né, e viu que todos estavam ali firmes apesar da perseguição. E em cada igreja que passava, ele já ordenava presbíteros, né, para a supervisão da igreja. Em Icônio, Paulo viu que a igreja tinha progredido. Em Antioquia, ele constatou que os cristãos permaneciam firmes. Depois de Antioquia, eles passaram em Perge, né, resolvendo ficar mais tempo ali e fundaram ali uma igreja. Aí, finalmente, né, eles chegaram em Antioquia da Síria, né, ou seja, eles estavam de volta à casa paterna, né. E Paulo, então, ele ficou vários meses em Antioquia, trabalhando na fabricação de tendas e falando das grandes verdades do Evangelho. Na igreja de Antioquia havia aqueles judeus que não gostavam de Paulo, né, pelo fato de Paulo ter sido antes um fariseu. Então, para eles, Paulo era um traidor da lei de Moisés. E eles não concordavam em receber os gentios, a não ser que eles se tornassem prosélitos, né? O que são prosélitos? São pessoas que saíram, né, de uma religião pagã e aderiram ao judaísmo. Nessa ocasião, então, Pedro, né, sabendo das notícias que aconteciam em Antioquia, ele resolveu visitar a igreja. E Pedro ele ficou admirado pela fraternidade, né, que existia entre os irmãos ali em Antioquia, né? Ele via ali judeus convertidos e gentios, né, se reunindo ao redor da mesma mesa, coisa essa que não acontecia em Jerusalém. E Pedro, então, ele estava vendo e experimentando uma liberdade em Cristo que ele nunca tinha visto. Aí, mais tarde, surge uma comitiva vinda de Jerusalém. Eram fariseus que criam em Jesus, mas não conseguiam se afastar do judaísmo. E Pedro, então, ele não concordava com eles, né? Mas com receio de que eles pudessem causar problemas na igreja em Jerusalém, ele resolveu se afastar dos gentios, né? Por causa disso, né? E Paulo, como era fariseu, ele conhecia ali o coração deles e enfrentou aqueles fariseus, né? Lá em Gálatas 2, versículos 12 a 13, diz assim, a partir do 11, né? Diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, e resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então, aí que aconteceu, irmão? Depois de falar pessoalmente com Pedro, né, Paulo, então, ele se dirige à congregação dizendo o seguinte, né?
Está lá em Gálatas 2, de 15 a 21. Diz assim: Nós somos judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a mim mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ao discurso de Paulo, então, ele deixou bem claro, né, que a igreja tinha de entrar em consenso, né, com relação à situação dos gentios, né. A igreja de Antioquia, então, o que que ela fez? Ela determinou que Paulo e Barnabé fossem enviados para Jerusalém para resolver essa questão junto com os apóstolos. E nessa reunião em Jerusalém, no princípio, a solução ela não foi encontrada de imediato. E aí, nessa reunião, então, Pedro, então, ele tomou a palavra e disse, né, está lá em Atos 15, de 7 a 11, que diz assim: E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresçam. E Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aí depois levantou-se Tiago, né, que era irmão de Jesus, que era uma pessoa muito respeitada, né, pelos líderes, ele tomou a palavra. Aí ele disse o que está relatado lá em Atos 15, de 13 a 21, que diz assim: E havendo eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: E depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Aí, para oficializar a decisão de Tiago, né, Tiago, então, escreveu uma carta para ser lida e explicada na igreja de Antioquia. E Judas Barsabás e Silas, eles foram escolhidos para poder levar esse documento até a igreja de Antioquia. Então, essa foi a primeira carta, né, a circular entre as igrejas, né? E Paulo, Pedro e João, eles iriam utilizar mais tarde desse método, né, para poder o quê? Divulgar o evangelho das igrejas. Judas e Silas, que eram bastante conhecidos, respeitados, né, em Jerusalém, eles mostraram a carta escrita então por Tiago. Está lá em Atos 15, 23 a 29. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transformaram as vossas almas, dizendo:
que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe sendo, não tendo nos dado o mandamento. Pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavras, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Das coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Então foi uma grande vitória, né, da igreja, né? Mas muitos em Jerusalém eles não ficaram convencidos plenamente, né? E Paulo mais tarde teria que confrontá-los, né? Então mais tarde, né, depois de ter passado uma boa temporada em Antioquia, né, que era período de inverno, né, e não tinham como caminhar nas estradas, né? As embarcações também não funcionavam no inverno. Paulo então ele decide de novo visitar as igrejas, né? E aí agora no próximo vídeo, né, nós vamos falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo, então, né, os acontecimentos relativos à segunda viagem missionária de Paulo. Amém, irmãos? Então, nós encerramos o vídeo aqui, né? Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, vocês podem deixar suas dúvidas, né, aqui nos comentários, que nós vamos tentar ajudar os irmãos. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Bem, irmãos? Obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A glória a Deus.